A coagulação sanguínea é muito importante para o nosso organismo e é analisada através de alguns exames de sangue que costumam ser pedidos na rotina dos exames dos pacientes. E isso muitas vezes deixa o paciente com dúvidas. Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 3 exames que fazem parte dos exames de coagulação, que são o TP, o TTPA ou KTTP e o dedímero. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam gostando dos assuntos que estão sendo abordados aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Tem muito assunto interessante em outros vídeos aqui no canal, então fique bem à vontade para ir xeretando neles depois. E vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre alguns exames que fazem parte da análise de como está a coagulação do paciente, né? Primeiramente, aqui eu já trouxe em outros vídeos falando sobre a coagulação, o que é a coagulação, como é que acontece. Em outro vídeo eu já trouxe sobre alguns exames da coagulação. E hoje, de uma forma mais geral e também mais focada em certos termos, vou trazer aqui no vídeo apontando o que são esses exames, por que eles se alteram, alguns pontos de atenção. O que precisa ficar claro inicialmente é que o processo de coagulação ele é bem dinâmico, então assim como a todo momento pode estar acontecendo mini coagulações no nosso organismo, também pode estar acontecendo a quebra de algum coágulo, de algum trombo. E isso é muito importante porque quando nós falamos de coagulação, normalmente a pessoa só pensa na hora de formar o trombo, na hora de formar o coágulo, e não necessariamente que depois aquele coágulo será dissolvido de alguma maneira. Quando a nossa coagulação ela é ativada, ela não vai desenvolver o coágulo para ficar eternamente naquela região. Aquele coágulo ele é provisório para tampar aquela região, para que não ocorra extravasamento de sangue, mas já prevendo que em algum momento aquela região ela vai ser restaurada e quando ela voltar ao normal, aquele coágulo tem que ser dissolvido sim. Então o coágulo ele precisa ser do tamanho ideal. Ele não pode ser nem pequeno, porque senão não ia fazer diferença nenhuma, ia continuar extravasando sangue, e ele também não pode ser grande demais, porque se ele for grande demais, ele pode daqui a pouco até obstruir um vaso e gerar todo um problema maior de falta de circulação para aquela região. Então ele tem que ser formado exatamente no tamanho e no local que é necessário. Então os nossos exames eles servem para dar uma ideia de como está ocorrendo essa função no desenvolvimento do coágulo até ele ser dissolvido. E se essa dinâmica ocorre de forma normal, os exames também vão estar normais. Então, quais foram os 3 exames, né, que eu resolvi falar hoje? O TP, que é o tempo de protrombina, o TTPA, que também é conhecido como KTTP, e é o tempo parcial de tromboplastina ativada, e o dedímero, ou também conhecido como dímero D. E por que eu resolvi abordar esses e não outros? Porque existem outros vários exames que fazem parte desse grupo de coagulação. Mas por que eu resolvi trazer estes? Porque o TP e o TTPA, eles são utilizados principalmente quando falamos de pacientes pré-cirúrgicos. Todo paciente que vai ser submetido a algum procedimento vai fazer esse exame de TP e TTPA. E vocês já vão entender o porquê. E o dedímero eu resolvi abordar porque existem muitas dúvidas que surgem em decorrência de tudo que nós passamos nesses últimos anos e qual é a real importância dele para o paciente. Então vamos entender um pouco mais de cada um. Iniciando pelo TP. Bom, esse tempo de protrombina, né, esse exame, ele vai se referir à via extrínseca da coagulação. Nós temos 2 vias, via extrínseca, via intrínseca, que vão dar início à coagulação e vão culminar na via comum de coagulação, onde lá embaixo nós vemos a formação propriamente do coágulo, com a formação aí da fibrina, da rede de fibrina, que estabiliza
esse trombo. Perfeito. Uma via é dependente de K2, que é essa via extrínseca. Então, a vitamina K2, eu já comentei aqui em outros vídeos no canal, que ela tem a ver com a coagulação. Ela é utilizada para a fabricação, né, como matéria-prima de alguns fatores da coagulação, que são formados lá no fígado. Então, esse exame de TP, ele vai indicar como andam esses fatores da via extrínseca, via dependente de K2. E isso é muito interessante porque em alguns pacientes pode ocorrer a alteração nos valores de alguns fatores da via extrínseca em decorrência da diminuição de vitamina K2 no organismo. Já o exame TTPA, ele vai se referir aos fatores da coagulação da via intrínseca, que não é dependente de K2. Então, pode estar um exame alterado e o outro normal? Pode, porque são vias distintas. E isso é importante para que o médico também consiga, baseando nos resultados desse exame, determinar qual a melhor forma de tratamento se esse paciente precisar do uso de algum medicamento. Não são utilizados os mesmos medicamentos para ambas as vias. E aqui no TTPA nós podemos comentar, por exemplo, hemofilia. A hemofilia, ela é um quadro clínico que pode ser diagnosticado através de um exame alterado de TTPA. Outro fator é o fator de von Willebrand, que muitas pessoas acabam tendo alteração nesse fator de coagulação e ele é muito importante para essa coagulação. Quando ele está alterado, será verificado no exame TTPA. E agora vamos falar um pouco sobre o D-dímero, ou dímero D. Lá na cascata de coagulação, nós vimos a via comum, né? E vocês podem ter notado que nessa via comum nós temos a formação da rede de fibrina, formada por 3 moléculas, 2 moléculas D, que nós denominamos, e uma E. Eles formam esse triozinho, vamos dizer assim, né? Esse triozinho vai formar a rede de fibrina que vai deixar esse coágulo, esse trombo estável ali, né, junto com a agregação plaquetária e todos os outros fatores que tem ali nesse conjunto. Quando nós vamos ter a degradação desse trombo, porque essa região já teve a regeneração que precisava, então ela está livre desse trombo, desse coágulo, não há mais a necessidade dele estar ali, vai ocorrer a degradação desse trombo. O que acontece é a quebra dessas moléculas. Então, vão quebrando a rede de fibrina, vai quebrando a fibrina em si. E algumas vezes, essas moléculas quebradas de D, elas acabam se associando, formando um dímero com 2 moléculas D. Por isso o nome D-dímero. Então, o que significa esse D-dímero? Esse D-dímero significa uma degradação de coágulo, uma degradação de trombo no organismo do paciente. Sendo assim, exames que possuam elevação do D-dímero, então ele está alterado, isso significa que o paciente está tendo uma degradação de coágulo, uma degradação de trombos. Por isso que ele é muito associado com quadros de trombose. Pacientes com trombose acabam, sim, tendo essa maior probabilidade de ter um D-dímero elevado, porque a todo momento estão criando trombos e estão degradando trombos. Ah, mas eu não sinto nada, Vivi. Mesmo assim, na microcirculação, nos nossos microvasos, pode estar sendo formados trombos e degradados. De mesma forma, isso vai aumentar o D-dímero. Claro que isso vai seguir uma proporção. Quanto mais elevado o D-dímero de um paciente, isso pode estar mais associado com um quadro maior de produção de trombos. Mas não é apenas quadro de trombose que altera o D-dímero, né? Nós podemos ver pacientes com outros problemas, tendo D-dímero alterado, e até mesmo alguns quadros de algumas gestantes, que pode ocorrer alguma ruptura de microvasos, onde há a formação desses trombos e, de igual forma, a degradação. Então, algumas gestantes podem, sim, ter o D-dímero um pouco elevado, mas tudo deve ser controlado conforme o médico solicitar. Outro ponto muito interessante é que nem todo paciente com D-dímero elevado vai precisar ser anticoagulado, né? Tomar anticoagulantes, porque ele pode também se referir a um resquício de um quadro que já ocorreu. Ele não é a única forma de diagnóstico.
ele está alterado, ele serve para dar um alerta para que o médico e paciente pesquisem sobre o que pode ser a causa. E assim, de mesma forma, optem pelo melhor tratamento se for necessário algum tratamento. E para vocês entenderem um pouco mais sobre a coagulação, como se forma um coágulo, aqui na telinha tem um vídeo ideal para que você aprenda mais sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, já deixa o seu joinha, o seu like, clicando no gostei. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.